Doutor Irley, na prática, como funcionam, como são feitas essas terapias dentro do consultório? Interessante a sua pergunta, Rodrigo, pela maneira que ela pode, na verdade, com essa explicação, esclarecer algumas coisas que, de repente, algumas dúvidas que os telespectadores possam ter sobre de que forma isto funciona, não é? Aplicabilidade. Bem, de uma maneira geral, usando o gancho que eu comentei antes sobre a causa raiz, encontraremos, na verdade, a causa raiz na medida que nós colocarmos o paciente num leve transe, e perguntamos a ele onde foi que ele onde foi que iniciou o problema? E aí a pergunta é meio ampla, onde foi que iniciou esse problema? Bom, a resposta é que é bem interessante, porque muitas vezes a resposta pode estar antes do nascimento, ela pode estar durante o nascimento, e ela também pode estar depois do nascimento. Então, nós temos 3 momentos que nós precisamos saber junto ao paciente através do inconsciente, porque, na verdade, conscientemente nós não temos uma noção muito clara. Senão a gente talvez até pudesse resolver sozinhos, não é? Mas a gente faz isso perguntando ao inconsciente onde foi que começou esse problema. Foi antes do nascimento, foi durante o nascimento ou foi depois do nascimento? E o paciente, através do seu transe, consegue acessar a resposta. Exemplo, vamos dizer que ele disse depois do nascimento. Bom, então normalmente depois do nascimento a causa raiz está dos 6 anos, 5, 4, 3, 2 ou 1 aninho. Nesse período normalmente está a causa raiz, quando está depois do nascimento. E aí a gente pode estar investigando e chegamos lá na causa raiz nessa idade. Muitas vezes o paciente me diz, está no útero. Quando eu estava no útero da mãe. Então, na vida intrauterina. Então, a gente vai até ou no nascimento, no ato do nascimento, do parto em si, ou com 9 meses, ou a criança estava no útero da mãe com 8 meses, enfim, no período intrauterino pode estar a causa raiz. E quando a gente fala em período uterino, eu até gostaria de fazer um parênteses, porque eu me recordo agora da questão dos partos em si, que acontecem de uma maneira tão diferente. Tem aqueles casos que as mães comentam assim, meu filho não quis nascer, meu filho demorou para nascer, meu filho não, ficava sentado e tivemos que fazer até os médicos mesmo falam assim, tivemos que fazer rapidamente ou de urgência uma cesariana. Então, o que acontece? Muitas vezes a criança de verdade ela não queria nascer. Por quê? Porque ela tinha no inconsciente dela alguma coisa que fazia com que ela acreditasse que lá fora não era bom, que bom era no útero e que no útero ela estaria segura. Então, para que ir lá fora no mundo dos humanos? Então eu vou ficar aqui dentro. Só que existe a questão dos 9 meses e a formação do corpo físico já está pronto, mas emocionalmente ela não está pronta, então ela quer ficar. Então o que acontece? A medicina evolui e ela faz então alguma coisa técnica, porque a criança precisa nascer, porque existe uma questão necessária, não é? Que ela tem realmente 9 meses e tal, precisamos colocá-la no mundo, apesar dela não querer. Então vem ali, já temos uma causa de medo, causa de insegurança e tal. Também temos a questão da vida, do problema ou a causa estar antes do nascimento. Bom, aí já é um detalhe que nós vamos poder de repente verificar com mais calma daqui a pouco, Rodrigo, porque o antes do nascimento envolve outros detalhes. Mas até aqui eu gostaria de colocar uma coisa assim, retornando. Temos uma causa raiz, sim, porque a causa raiz, ela de vez em quando nos torna seres humanos extremamente vulneráveis. Vulneráveis assim, de repente eu estou bem, de repente eu não estou bem. Então, às vezes, algo me encobre. É como se inconscientemente aquilo que um dia me machucou muito, volta sem me pedir licença. E eu sinto uma sensação nada agradável e eu vou levando a minha vida, eu levo a minha vida, eu sobrevivo, mas eu não tenho realmente aquilo que eu poderia ter de melhor, dar o melhor de mim, porque eu estou encoberta, apática, feito aquele canteiro de rosas, porque a minha erva daninha, em algum momento, em algum tempo, nasceu, cresceu e de vez em quando ela
me envolve sem pedir licença. E eu tenho uma sensação estranha de não estar bem. Então, quando isso acontece, eu preciso olhar para mim, eu tenho a responsabilidade de olhar para mim e chegar até um consultório. E quando o paciente chega no meu consultório, eu deixo ele comentar sobre essas questões que ele não se sente bem, e aí vem a pergunta para a causa raiz. Então, até aqui, eu pergunto para o paciente: a causa está antes do nascimento, está durante o nascimento ou depois do nascimento? E até aqui, Rodrigo, nós vimos o depois do nascimento e o durante o nascimento. Agora, depois, quem sabe, a gente então comenta sobre o antes, que é muito interessante também. E a seguir você vai saber mais detalhes sobre a terapia de regressão.